Saúde também é estar num paraíso como este. Estamos aqui, Machadinho Termas Resort Spa. E comigo está o Dr. Lazarotto, um médico especialista, que o assunto de hoje que eu vou trazer, falando com o Lazarotto, é obesidade. Doutor, algo que assusta muito. Realmente, Evandro, o mundo está ficando cada vez mais gordo. Aí todos perguntam, por que a humanidade está ficando mais gorda? O homem primitivo, ele tinha caminhadas, ele gastava muita caloria com os alimentos, então ele gastava muita energia. O homem moderno, pelo fato de ter automóveis automáticos, televisão, controle remoto, alimentos de fácil aquisição, o que ocorreu? Ele está ingerindo muita caloria e com isso fazendo aumento do seu peso, da sua massa calórica e uma diminuição do gasto calórico. Essa diferença entre o excesso de ingestão de alimentos, a falta de gasto calórico desencadeia na obesidade e, claro, obesidade acompanhada das doenças, diabetes, hipertensão, colesterol, ácido úrico e uma infinidade de doenças. Após esse relato, doutor, sua especialidade? Eu sou cirurgião geral e cirurgião de obesidade. Desenvolvi uma técnica que eu fazia com anel até há pouco tempo. Hoje estou na Universidade Positiva em Curitiba para defender a tese de uma cirurgia mais moderna, em que a pessoa pode comer normal e apenas tomando água perder peso. Essa é uma técnica nova que estamos em evolução, fazendo a defesa de tese em Curitiba, na Universidade Positiva. Na sua opinião, quais os fatores que levam a pessoa a ficar obeso? Existem alguns fatores chamados fator familiar. Se o nosso bisavô era obeso, a nossa avó, a nossa mãe, nosso pai, nós teoricamente teremos a grande chance de sermos obesos. Então, em primeiro lugar. E o segundo é o erro alimentar. Come alimentação errada, com excesso de caloria e pouca atividade física, não gasta essas calorias que ingeriu. Qual é os cuidados que a pessoa deveria ter para não ficar obeso? O primeiro cuidado, quem tem tendência à obesidade, é um controle alimentar. Ingerindo alimentos que tenham poucas calorias. Por exemplo, verduras, legumes, frutas, que têm poucas calorias e bastante proteína, que esse tem poucas calorias. E diminuir alimentos hipercalóricos, como os carboidratos em geral. E o grande vilão de todos é o doce. Quem é que não gosta de um belo no pudim? Doutor, com todo esse procedimento, cuidado alimentar, não resolvendo, qual é os procedimentos cirúrgicos que a pessoa pode optar? Existe na humanidade, no mundo todo, mais de 100 tipos de procedimentos cirúrgicos, uns mais agressivos e outros menos agressivos para perder peso. O menos agressivo de todos é o balão intragástrico. O que seria o balão? É uma bola que se coloca dentro do estômago que dá uma falsa sensação de saciedade. Só que este balão não pode passar de 6 meses dentro do estômago, porque senão ele pode dar algum tipo de rejeição, como gastrite, esofagite e outras. Então se recomenda ficar 6 meses para perder um pouco de peso e retira-se o balão. Só que, depois que retirou o balão, se continuar alimentando-se normalmente, vai recuperar todo o peso perdido e ganhar mais alguns quilinhos ainda. E os segundos tratamentos são os tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos cirúrgicos, eles se dividem em mais agressivos e restritivos e menos agressivos e menos restritivos e mais desabsortivos. E uma cirurgia moderna que está se desenvolvendo, em que a pessoa pode comer normal, é uma cirurgia mista, em que a pessoa come normal e a si mesmo perde peso. Em que consiste a mais agressiva? Existe uma técnica que todo mundo chama de técnica de Fob Capella,
é o bypass, que se chama, do estômago, em que reduz o estômago, que tem mais ou menos 1,5 litro a 2 litros de capacidade, a apenas 50 centímetros, o equivalente a um copo de cafezinho. Aí o que acontece? A pessoa emagrece porque não consegue comer. Se comer um pouco mais, vai vomitar. Com isso, perde peso, mas perdeu peso com falta de ingestão alimentar, necessita um acompanhamento com um psicólogo para colocar na cabeça que nunca mais vai comer, com nutricionista para complementar a grande quantidade de deficiência de vitaminas que dá, e em consequência disso, às vezes, perde dente, dá descalcificação, anemia crônica, a pessoa fica com aquela cara branca, pálida, de doente. Então, precisa esse tipo de cirurgia ter o acompanhamento de um psicólogo, de um nutricionista. O outro tipo de cirurgia é uma cirurgia mista também, e que se corta menos estômago e se isola mais intestino. É uma cirurgia que também necessita psicólogo e nutricionista. E inconveniente que dá gases e fezes extremamente fétidos. E hoje está se desenvolvendo outros tipos de cirurgia em que a pessoa pode comer normal e apenas mexendo no intestino, um tipo de cirurgia mista no intestino delgado, e que a pessoa come normal, apenas tem de tomar água junto com a comida, que aumenta a velocidade do alimento e diminui a absorção. Com isso, perde peso, acaba diabetes, acaba colesterol, acaba triglicerídeos e a pessoa come normalmente. Qual é o risco que tem a pessoa que sai fazendo qualquer dieta que fica lendo nas redes sociais? É tudo aquilo que nós fazemos sem uma metodização, desde o nosso casamento, até um passeio, até o nosso trabalho, tudo que for feito fora de um padrão vai gerar consequências. A pessoa que faz uma dieta alimentar errônea, com falta de nutrientes, falta de vitamina, falta de proteína, é claro que vai ter deficiências e com isso algum tipo de desnutrição, propiciando o aparecimento de uma série de doenças oportunistas que ocorrem quando cai a imunidade da pessoa e a doença aparece. Então eu recomendo a quem está me ouvindo, toda a dieta tem que ser orientada por um médico nutrólogo ou pelo menos com uma nutricionista, ou até seu médico de família. Doutor, deixa o microfone para algo mais que eu queira acrescentar relacionado à obesidade. Eu sempre recomendo, cirurgia é o final de um caminho. Se possível, evitar cirurgia. Fazer uma boa orientação alimentar. No entanto, se porventura as dietas, as orientações alimentares falharem, deve sim procurar um cirurgião de obesidade. Nesse caso de cirurgia de obesidade, não deve ir no primeiro aventureiro, aquele que mais aparece na televisão, aquele que é mais famoso. Não. Tem de constar 4, 5, 6, 8, 10 médicos diferentes, com técnicas diferentes, mas não ficar só nisso. Conversar com os pacientes que esses médicos operaram, ver como eles estão, para depois tomar a decisão, porque às vezes tomar a decisão de fazer uma cirurgia sem o bom preparo é um caminho de fácil ida e de muito difícil volta. Agradecemos a entrevista do Dr. Lazarotto e foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo programa, Saúde em Foco. Você é nosso convidado para habitar esse planeta. Machadinho Termas Resort Spa. Feliz é quem vem.